Cenas deletadas de desenhos famosos. Um episódio de O Incrível Mundo de Gumball mostrava os personagens usando coleiras de choque para evitar mentiras. E foi banido de passar nos Estados Unidos, porque terapia de choque é proibido lá. No Irã, a Sandy de Bob Esponja nunca aparece de biquíni. E ao invés disso, ela sempre aparece de vestido por causa dos costumes do país. No episódio japonês de Pokémon, uma pessoa aponta uma arma para a cabeça do Ash. Só que nos Estados Unidos, eles cortaram essa cena por motivos óbvios. Outro episódio mostrava Shuraki ensinando treinadores a usar shurikens. Mas a versão americana trocou eles por peões cor-de-rosa, para evitar mostrar a violência. A violência de Gravity Falls também foi muito diminuída. Uma cena em que os gnomos atacam os seguranças foi completamente cortada e substituída por outra coisa. Por fim, no filme da Disney Bernardo e Bianca, tinha um cartaz meio inapropriado no fundo de uma cena na cidade. E por isso o filme foi completamente banido por estar causando reações meio adultas. Em 10 Coisas que Eu Odeio em Você, quando a Julia Stiles tá lendo o poema, ela chorar não tava no roteiro. A cena foi gravada em uma tomada só e ela disse que nem chorar nem sair andando estavam planejados, mas que ela ficou completamente emocionada com a cena. Ela disse que não entendeu por que começou a chorar e acha que ela só tava emocionada por ter feito seu primeiro filme grande. Só que os diretores acharam que isso combinou tanto com a cena que eles resolveram deixar na versão final. Cenas que foram improvisadas pelo Tom Holland. O Tom, Toby e Andrew não se conheciam antes das gravações de Sem Volta Pra Casa. Mas mesmo assim, eles se deram muito bem desde o momento em que eles se viram pela primeira vez. E isso inspirou uma cena linda que aparece no final do filme, que mostra os três Homem-Aranha se despedindo com um abraço. Durante as pausas da gravação da cena do terraço em que o Tom, Toby e Andrew se conhecem pela primeira vez, o Tom foi até os outros dois atores e agradeceu pelo carinho e dedicação que eles tinham pelo personagem. E também por terem aceitado participar do filme. E no fim da conversa, o Tom Holland abraçou os dois muito emocionado. Abraço esse que o diretor John Watts viu e decidiu imediatamente que precisava fazer parte do filme. Então esse final só existe por causa dessa conversa que o Tom Holland decidiu ter fora das câmeras. Coincidências de 1 em 1 milhão. Um homem perdeu a ponta do seu dedo num acidente. E o seu filho nasceu com o dedo com o mesmo comprimento. Esses dois senhores no ônibus têm o mesmo cabelo, barba e óculos. Esse menino é idêntico ao hidrante. O anúncio de sapato ficou no lugar exato pra aparecer nos pés do apresentador. O colega de classe deles é idêntico ao Shrek Príncipe. O fio de energia ficou exatamente no formato das nuvens. O pincel tem exatamente a cor do cabelo da mulher. E a roupa dessa mulher que é igual ao chão. O sonho desse menino era ser piloto de helicóptero. E por isso ele tirou essa foto dentro de um. 24 anos depois ele realmente virou piloto do helicóptero que entrou quando era pequeno. Coincidências de 1 em 1 milhão. Um homem perdeu a ponta do seu dedo num acidente. E o seu filho nasceu com o dedo com o mesmo comprimento. Esses dois senhores no ônibus têm o mesmo cabelo, barba e óculos. Esse menino é idêntico ao hidrante. O anúncio de sapato ficou no lugar exato pra aparecer nos pés do apresentador. O colega de classe deles é idêntico ao Shrek Príncipe. O fio de energia ficou exatamente no formato das nuvens. O pincel tem exatamente a cor do cabelo da mulher. E a roupa dessa mulher que é igual ao chão. O sonho desse menino era ser piloto de helicóptero. E por isso ele tirou essa foto dentro de um. 24 anos depois ele realmente virou piloto do helicóptero que entrou quando era pequeno. Coincidências de 1 em 1 milhão. Essa enfermeira descobriu que o seu novo colega de trabalho foi um bebê prematuro de quem ela cuidou 28 anos antes. Esses dois cachorros idênticos, cada um com um olho, se encontraram num supermercado. Esse cara descobriu que tava na foto de família da sua futura esposa, 7 anos antes deles se conhecerem. Esse casal que apareceu na foto um do outro na época da adolescência. Uma mulher machucou o queixo comendo comida chinesa. Ela então abriu o biscoito da sorte e a mensagem era: o tempo cura todas as feridas. Mantenha o queixo erguido. Essa pessoa fotografou dois pares de pessoas iguais no metrô, um motorista de Uber e o seu passageiro, e esse pombo, que fez um autorretrato usando o seu cocô. Coincidências de 1 em 1 milhão. Essa enfermeira descobriu que o seu novo colega de trabalho foi um bebê prematuro de quem ela cuidou 28 anos antes. Esses dois cachorros idênticos, cada um com um olho, se encontraram num supermercado. Esse cara descobriu que tava na foto de família da sua futura esposa, 7 anos antes deles se conhecerem. Esse casal que apareceu na foto um do outro na época da adolescência. Uma mulher machucou o queixo comendo comida chinesa. Ela então abriu o biscoito da sorte e a mensagem era: o tempo cura todas as feridas. Mantenha o queixo erguido. Essa pessoa fotografou dois pares de pessoas iguais no metrô, um motorista de Uber e o seu passageiro, e esse pombo, que fez um autorretrato usando o seu cocô. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse cara jogou uma árvore da varanda e quando ela caiu, parou perfeitamente em pé, como se tivesse nascido ali. Já esse menino pulou num brinquedo que soltava um foguete, só que quando ele voltou pro chão, caiu perfeitamente na mão da sua irmãzinha. Essa mulher tava dando ré no seu carro, quando gritaram pra ela parar porque ia bater. Só que o carro ficou a 1 milímetro da calçada. Em um dia de muito vento, esse cara estendeu o braço e um galho parou perfeitamente na sua mão. O namorado dessa menina falou pra ela parar no meio da rua e invocar um raio. E quando ela levantou
levantou a mão de brincadeira e isso aqui aconteceu. Só que outro dia, um tempo depois, eles voltaram pro mesmo lugar e a mesma coisa aconteceu de novo. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse cara jogou uma árvore da varanda e quando ela caiu, parou perfeitamente em pé, como se tivesse nascido ali. Já esse menino pulou num brinquedo que soltava um foguete, só que quando ele voltou pro chão, caiu perfeitamente na mão da sua irmãzinha. Essa mulher tava dando ré no seu carro, quando gritaram pra ela parar porque ia bater. Só que o carro ficou a 1 milímetro da calçada. Em um dia de muito vento, esse cara estendeu o braço e um galho parou perfeitamente na sua mão. O namorado dessa menina falou pra ela parar no meio da rua e invocar um raio. E quando ela levantou a mão de brincadeira, isso aqui aconteceu. Só que outro dia, um tempo depois, eles voltaram pro mesmo lugar e a mesma coisa aconteceu de novo. Coisas acontecendo na hora certa. Esse cara tava trabalhando na carroceria de um caminhão quando caiu e não conseguia voltar pra cima. Mas por sorte, um carro que tava passando do lado resolveu ajudar ele e salvou ele de cair. Essa menina tava do lado de uma porteira eletrônica quando do nada ela subiu. Só que por sorte ela só tirou a jaqueta que ela tava usando e não machucou a menina. Se ela tivesse 1 centímetro pro lado, ia dar merda. Uma mulher tava filmando o oceano quando essas duas ondas colidiram, na hora perfeita pra formar uma onda gigante iluminada pelo sol. Parece mentira de tão lindo. Por fim, essas duas senhoras atravessaram a rua instantes antes desse prédio cair. Mas não é só isso. Um caminhão dos bombeiros também tava atravessando a rua nesse exato momento e chegou só segundos depois pra acudir as pessoas do prédio. Coisas acontecendo na hora certa. Essa repórter foi fazer um movimento com a mão e o fogo saiu do estádio ao mesmo tempo. Já esse jogador se curvou e o esguicho ativou na mesma hora, parecendo outra coisa. Esse gato fez um piloto de moto cair à distância. Esse homem fez um movimento com a mão no mesmo momento que a legenda apareceu. Já esse cara abanou a luz. Essa pessoa se transformou quando passaram na frente dele. Esse homem atirou uma flecha imaginária no ar e criou um raio. Essa bola bateu em outra bola e entrou nos 2 buracos do gol, 0-0. Esse careca é exatamente o troféu da Copa do Mundo e esse cara explodiu. Coisas acontecendo na hora certa. Esse cara tava fazendo acrobacias numa barra de ginástica, quando do nada ela quebrou no exato momento em que ele tava com os pés no chão. Esse cara e o seu porquinho da Índia tiveram a exata mesma reação pra um trovão. Esse cara pegou o gorro da cabeça do seu amigo e jogou pra arquibancada, onde ele caiu perfeitamente na cabeça de um estranho. Já esse cara pareceu invocar um raio usando a mão. E por fim, esses 2 paramédicos estão vestidos do exato mesmo jeito e se movimentando perfeitamente sincronizados. Querem parte 2? Coisas acontecendo na hora certa. Essa mulher jogou a coca na hora exata que a sua mãe passou com o lixo. Na hora que a menina ia sentar, ele puxou a cadeira e sentou. Ele jogou o celular e encaixou direitinho no carregador. Eles chutaram as bolas e as duas ficaram presas no buraco. A menina ia sincronizar com o raio, mas errou. Até que ele fez isso aqui com a mão. Ele jogou uma árvore de cima e ela caiu em pé. Talvez essa seja a solução pro desmatamento. E eles encaixaram perfeitamente a lata na garrafa. Coisas acontecendo na hora certa. Essa mulher jogou a coca na hora exata que a sua mãe passou com o lixo. Na hora que a menina ia sentar, ele puxou a cadeira e sentou. Ele jogou o celular e encaixou direitinho no carregador. Eles chutaram as bolas e as duas ficaram presas no buraco. A menina ia sincronizar com o raio, mas errou. Até que ele fez isso aqui com a mão. Ele jogou uma árvore de cima e ela caiu em pé. Talvez essa seja a solução pro desmatamento. E eles encaixaram perfeitamente a lata na garrafa. Coisas acontecendo na hora certa. Essa mulher jogou a coca na hora exata que a sua mãe passou com o lixo. Na hora que a menina ia sentar, ele puxou a cadeira e sentou. Ele jogou o celular e encaixou direitinho no carregador. Eles chutaram as bolas e as duas ficaram presas no buraco. A menina ia sincronizar com o raio, mas errou. Até que ele fez isso aqui com a mão. Ele jogou uma árvore de cima e ela caiu em pé. Talvez essa seja a solução pro desmatamento. E eles encaixaram perfeitamente a lata na garrafa. Coisas que você vai agradecer que ficaram no passado. Você usa papel higiênico todos os dias. Eu espero. Mas antes do papel higiênico ser inventado, eles usavam isso. Uma esponja em um cabo de madeira que era compartilhado entre as pessoas e higienizado com vinagre. E se não tivesse isso, eles usavam espiga de milho. Antes de inventarem as geladeiras, as pessoas colocavam rãs vivas no leite pra ele não estragar. Isso porque elas têm peptídeos que realmente conservam ele. Vivendo e aprendendo. Antes da invenção da Gillette, os homens usavam machados pra cortar o cabelo e barba. E eu imagino que se você errasse o movimento um pouquinho, o resultado não era legal. Por fim, antes de inventarem as borrachas, as pessoas usavam pão sem casca pra apagar coisas erradas do papel. E acho que esse é o único truque que é útil hoje em dia.
Coisas bizarras encontradas dentro de estátuas. Há alguns anos, quando uma estátua budista do século X foi encontrada, resolveram analisar ela com raio-x. E assim eles descobriram um esqueleto humano no seu interior. Na época, aparentemente, era comum ser mumificado dentro de estátuas para virar uma figura eterna que representasse o Buda. Falando em humanos, olha pra essa estátua aqui feita no México há 300 anos. Realista, né? Pois é, isso porque os dentes dela são de um humano real. Em Barcelona, um homem perdeu seu celular dentro de uma estátua gigante de um dinossauro. Só que, infelizmente, ele não conseguiu pedir ajuda e acabou falecendo ali. Até que o cheiro começou a ficar meio estranho e o seu cadáver finalmente foi resgatado. Coisas bizarras encontradas dentro de humanos. Um homem russo foi pro hospital e os médicos acharam que tinha um tumor crescendo no seu pulmão. Mas quando foram remover, os médicos acharam uma árvore de 5 centímetros crescendo no pulmão dele. Já um homem da Nova Zelândia foi pro médico reclamando que tinha água no seu ouvido. Mas examinando ele, encontraram uma barata viva que estava morando no seu ouvido há mais de 3 dias. Na Índia, um homem foi levado pro hospital porque estava com o abdômen inchado e dificuldade de respirar. Durante a operação, para retirar o que eles achavam que era um tumor, eles descobriram que ele estava carregando seu gêmeo não desenvolvido dentro do seu estômago. Por fim, um homem na China engoliu uma colher porque perdeu uma aposta. Só que a colher ficou presa no seu esôfago por um ano inteiro, antes de ele finalmente ir no médico e tirar ela. Coisas bizarras que famosos contrataram pessoas pra fazer. O Snoop Dogg contratou um funcionário pra enrolar os seus cigarros toda vez que ele vai fumar. Ele disse que fuma mais de 81 cigarros todo dia. E por isso preferiu pagar um salário de $4.000 por mês ou R$22.000 por mês pra que alguém faça isso por ele. A Lady Gaga supostamente tem uma funcionária que faz carinho nela antes de dormir. Em 2013, a Jennifer O'Neill, que era assistente pessoal dela, processou a cantora, porque ela fazia muito mais trabalhos do que era contratada pra fazer. E uma dessas coisas era deitar com a Gaga antes de dormir, porque ela não gostava de dormir sozinha. Isso era horrível pra funcionária, porque ela não tinha nem conforto pra dormir, nem privacidade, e por isso rolou o processinho. A cantora Pink tem uma assistente pessoal por uma coisa bem interessante: apertar os seus mamilos antes dos shows. Ela disse que isso prepara ela antes de entrar no palco e que ela precisa de alguém fazendo isso por ela. E de acordo com o Daily Mail, o Rei Charles nunca se despiu sozinho. Isso porque ele tem um funcionário que tira as roupas dele em todas as situações. Sim, em todas as situações. Coisas bizarras que celebridades exigem. O Justin Timberlake é meio germofóbico e por isso exige que as maçanetas dos hotéis que ele fica sejam desinfetadas a cada 2 horas. Já Katy Perry proíbe motoristas de conversar ou olhar pra ela. Mas mais louco que isso são as demandas da Beyoncé, que incluem papel higiênico vermelho e canudos de $900 pra ela tomar uma água especial. Jennifer Lopez exige camarins 100% brancos, enquanto a Madonna exige um assento de banheiro novo todos os dias. E por fim, a Mariah Carey tem uma outra demanda um pouco exagerada: uma pessoa pra descartar o seu chiclete mascado e segurar suas bebidas e canudos para que as suas mãos estejam sempre livres. Crianças que compraram coisas bizarras com dinheiro dos pais. No ano passado, uma menina de 5 anos pediu para usar o celular da mãe e ela deixou, achando que a menina ia só jogar. Mas a menina foi direto para a conta da Amazon da mãe e lá comprou 5 motos elétricas, 10 pares de botas de cowboy super caras e um carrinho elétrico tipo Jeep. E no total isso deu mais de R$24.000. Alguns anos atrás, um adolescente estava vendo um vídeo no YouTube sobre jatinhos particulares e achou que seria legal ter um, sem saber o quanto eles custavam. Ele então pegou o cartão de crédito dos pais e alugou um jatinho pra ele por mais de $100.000. Os pais então cancelaram a compra e colocaram o menino de castigo. Mas mesmo assim, eles foram cobrados pela compra e não puderam usar o avião. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos.